Glória a Deus, seja muito bem-vindo nessa segunda-feira. Muita palavra de Deus aí para você, mais uma semana que se inicia com o poder da palavra chegando ao seu espírito. E como você vai reagir? Você vai reagir como alguém que recebe a palavra do Senhor em seu coração, uma palavra de Deus no seu espírito. E justamente nessa semana se inicia então a semana do conflito sem fim. Pois é, né? Quem diria então que a guerra na Ucrânia com a Rússia duraria tanto tempo? Parece um conflito sem fim. Assim também somos nós, a marca do nosso espírito com a nossa carne é um conflito. E nós vamos entendendo então como que o Senhor está nos chamando a vencer esses conflitos, a realmente ter os frutos do Espírito e como então nós estamos relacionados com todas essas coisas. Porque a palavra declara, não foste vós que me escolhestes, mas a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e outros e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, a palavra de Deus em você, o teu espírito sendo realmente encontrado pelo Senhor, é o que vai fazer efetivamente você gerar os frutos de Deus, né? Se você tem uma boa semente, ela precisa cair em uma boa terra. E essa semente na boa terra, ela vai gerar bons frutos. Por isso é necessário elaborar Cristo no nosso homem interior. E quando eu elaboro Cristo, eu falo, Senhor, trabalha em mim. Senhor, ganha espaço em mim. Eu estou trazendo uma abertura para que o Senhor ele possa tratar a minha natureza, o Senhor possa tratar aquilo que são a carne, para que o Senhor possa tratar essa parte caída do homem. E aí então nós possamos receber de Deus realmente esse Espírito que nos faz gerar obras maiores, que nos faz gerar, né, os frutos do Espírito de Deus. E como nós estamos falando então todo esse mês de Sara, ela teve uma estratégia que acabou gerando então algo na carne, e nós vamos entender como essa palavra está relacionada então com aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa segunda-feira. E glória a Deus, né? Porque a palavra declara, em Gálatas 4:2, diz assim, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Glória a Deus, porque o Senhor então nos chama para viver a liberdade no Senhor, para viver realmente coisas maiores, e nós somos então gerados no Espírito, né? Você vê assim, ó, que a palavra de Deus, né, está nos chamando a realmente gerar algo no Espírito, na liberdade do Espírito, e essa liberdade do Espírito é o que vai promover a expressão desse fruto, porque você vê que o homem, quando violenta uma mulher, ela não gera um fruto em liberdade, ela gera um fruto porque ela se tornou escrava de algo, né? Escravos de desejos caídos. Mas olha o que a segunda-feira vai dizer, que é a segunda-feira do resistir às ofertas da carne para conceber o fruto do Espírito, né? Como Gálatas que acabamos de ler aqui então, ele nos traz realmente essa percepção, né, essa realidade, né, essa palavra, porque Sara, quando entrega Agar, nós vamos já ler aqui também esse versículo para que nós possamos compreender como isso vai se construindo e como nós vamos conceber aquilo que vem do Espírito, porque o que vem do Espírito é essa concepção, e esse conceber, ele vem através de algo puro, através de algo real, através de uma essência, através de uma realidade, através de uma aliança. Então, o que o Senhor deseja de nós é que venhamos gerar por meio do seu Espírito. Então, como eu vou resistir
resistir às ofertas da carne e para conceber os frutos do Espírito, eu não vou recorrer às estratégias da carne, mas eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou orar ao Senhor e Ele vai trazer os caminhos, porque existe um conflito e esse conflito é um conflito sem fim, mas nós temos na palavra de Deus a instrução, o mantimento, nós temos na palavra de Deus toda a força, né? Todo o suprimento que nós precisamos para gerar aquilo que é genuíno por meio do Espírito de Deus. Então veja o que Gênesis, capítulo 16, vai dizer. Capítulo 16, versículo 2 e 3. E disse Sara a Abrão: Eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ela continua dizendo: E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então você vê mesmo que na terra da promessa, ainda ele usou daquilo que foi uma estratégia que Sara teve, e essa estratégia foi uma estratégia da carne, que não gerou o filho da promessa, mas que gerou obras da carne. E você pode se perguntar, tá, Leandro, mas como que essa palavra está se relacionando com aquilo que o Senhor quer para hoje? Como que essa palavra ela pode ser aplicada hoje, né? Então, você vai ver que muitas das vezes a obra da carne ela não está apontando, né, para aquilo que é uma obra do Espírito. Então, a obra da carne elas são estratégias vãs, estratégias muitas das vezes ineficazes, e ela até tem aparência de uma certa eficácia, né? Olha a multidão, olha essa quantidade de pessoas, olha quanto dinheiro eu vou ganhar, olha o quanto eu vou me realizar, olha isso e olha aquilo. Mas você vê que essas obras, essas estratégias não estão em concordância com aquilo que o Senhor está querendo manifestar por meio da sua palavra. E se você vai ver que isso não está gerando um fruto no teu homem interior. Então, aquilo que vem de uma realidade divina e aquilo que é manifestado pelos interesses de Deus, isso vai gerar uma obra no teu interior. Isso vai fazer você manifestar frutos no seu interior. Então, não é a estratégia em si, não é a maneira, porque nós somos bons, né, em querer buscar a nossa maneira. E como então eu vou me voltar para o Senhor e vou dizer, Senhor, que o Senhor me dê a palavra, né, e o direcionamento para gerar no Espírito. Primeiro eu vou olhar para a palavra de Deus, vou olhar para aquilo que o Senhor falou, para aquilo que Ele designou e determinou. E isso, encontrando o meu Espírito, vai gerar uma realidade divina e vai me fazer olhar para a aliança que eu tenho com o Senhor. Então, quando eu resisto às ofertas da carne, e você vê, né, que é uma luta, aqueles que nasceram de novo, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas, o Senhor tem dado a oportunidade e nós acreditamos que nós cuidamos um dos outros, e você vê que uma evidência daqueles que nasceram novamente é que eles dizem, olha, isso que eu fiz, eu sei que não agradou ao Senhor, eu sei que são obras da carne, eu sei que são obras que não estão me trazendo vida, né? Então, isso é uma evidência de que agora eu já não vivo mais pela velha criatura, mas eu vivo pela nova criatura em Cristo Jesus. E o Senhor, nessa segunda-feira, está nos trazendo essa compreensão de que eu não vou usar as estratégias da minha velha criatura. Eu não vou discutir com aquela pessoa. Eu não vou querer impor nada àquela pessoa. Eu não vou lá e vou julgar aquela pessoa e vou dizer, olha isso, olha aquilo, você fez isso. Não, agora em Cristo Jesus, as nossas armas, né, as nossas defesas, os nossos posicionamentos, eles são posicionamentos diferentes, eficazes em Cristo Jesus, para desfazer as obras do inimigo, para lutar de forma correta, de maneira eficaz. Então, se eu estou resistindo à oferta da carne, e interessante que essa oferta da carne pode vir muitas das vezes
como uma distração, pode vir muitas das vezes como um entretenimento, mas o Senhor não quer você no entretenimento, o Senhor não quer você nas estratégias vãs, mas o Senhor quer você vivendo uma realidade daqueles que estão de encontro com o Senhor. Então veja o que ela disse, né? Ela disse: o Senhor não tem me dado filhos. Pega então a sua serva ali, aquela pessoa que te serve, né? No caso aqui de Agar, a egípcia, né? E olha o nome, Agar, a egípcia, né? Veio ali então do Egito, trazendo muitas marcas então daquilo que não é a criação, daquilo que não era uma expressão do Deus de Abraão, do Deus, né, que estava ali construindo algo em Abraão. Então Deus, ele está construindo algo em você, algo em mim, e nós não precisamos dizer: olha, recorra ao Egito. Não, Deus tem caminhos para cada um de nós, Deus tem caminhos para você nessa semana, Deus tem resoluções dos céus, porque as resoluções dos céus são definitivas e elas manifestam a aliança que nós temos e nos faz se voltar para o Espírito de Deus e nos faz então manifestar aquilo que a palavra do Senhor tem para cada um de nós. Então, mesmo na terra da promessa, Abraão recorreu àquilo que era uma solução que Sara tinha trazido daquele momento, mas não era a melhor solução. E então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou resistir, né, a todas essas ofertas, e como a carne realmente traz diversas coisas. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, há realmente essa luta, há realmente esse conflito. Mas compreendendo isso, agora como que eu vou me posicionar? Eu vou olhar para algo que Deus estabeleceu. E olha como Deus, ele é poderoso, soberano e sábio em todas as coisas. Ele sabia dessa luta. Ele veio como homem, né? Como ele veio Jesus, um Jesus homem, um Deus homem em Cristo Jesus. Ele passou por essas dores, ele passou pelas tentações, mas ele venceu a tentação. O inimigo, então, trouxe aquilo que era diversas ofertas para Jesus, mas ele resistiu por meio da palavra, resistiu por meio do profetizar da palavra, por meio de dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Assim é comigo e com você, nós não vivemos apenas do pão, mas de toda palavra que vem de Deus. E quando eu me relaciono com a palavra de Deus, eu realmente então vou conceber os frutos do Espírito. Por isso, na sua vida, começa a mapear aquilo que são distrações, entretenimento, que está simplesmente amaciando a sua carne, amaciando o seu ego, mas se volta e diga: eu tenho uma palavra de Deus, e essa palavra de Deus vai me fazer gerar os frutos do Espírito. Gálatas 5, 16, 18 diz: porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Glória a Deus, porque Jesus venceu a lei, Jesus cumpriu a lei no meu lugar. E agora o que eu preciso fazer eu posso andar sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Duas pessoas vão querer te guiar. Primeiro é a carne, segundo é o Espírito. Mas nós temos uma boa notícia. A palavra nos declara que se nós somos então guiados pelo Espírito de Deus, já não andamos mais pelo segundo guia, que é a carne, mas você anda, de fato, guiado pelo Espírito de Deus. Se nós somos filhos de Deus, o nosso Espírito aclama Abba Pai, e o nosso Espírito que clama Abba Pai, clama esse Espírito. Esse Espírito, o Espírito Santo, que nos faz então entender a palavra do Senhor, viver essa palavra, meditar nessa palavra, deixar essa palavra ganhar espaço, e cada vez que eu me relaciono com essa palavra, eu realmente vivo, porque a palavra de Deus, quando diz ouvir, né? A palavra de Deus, e tem duas questões aqui: você vai ouvir a sua carne ou você vai ouvir o Espírito, mas tem algo importante nessa manhã: o teu Espírito, ele está clamando por aquilo que é um direcionamento do Espírito de Deus. E quando nós encontrarmos essa revelação e ela chegar em você, você vai ouvir.
E quando você ouvir a voz do Espírito, que ao mesmo tempo é obedecer, o seu espírito encontrará a oportunidade, vou dizer assim, a chave, para que você realmente venha viver uma vida onde o seu espírito, com o Espírito de Deus, ele passa a dominar a carne e já não é mais subjugada pela carne, mas o seu espírito vive então no domínio dessa situação. Por isso eu quero trazer para você, nessa segunda-feira, a boa notícia existe um espírito dominante. O Espírito de Deus é a chave para que você venha andar em espírito. Olha que incrível, a palavra diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, ou seja, a vontade da carne. Aqui está a direção de Deus: andai em espírito. Para que eu possa andar no espírito, eu preciso suprir esse espírito, eu preciso alimentar esse espírito, eu preciso dar energia, eu preciso dar matéria-prima, eu preciso dar caminhos para esse espírito, e aí sim eu sou guiado por essa verdade. A palavra de Deus está nos ensinando de que existe um caminho ao qual eu não vou me entregar à carne, eu não vou me entregar a esses desejos que não vai produzir os frutos do Espírito, eu não vou me entregar às ofertas, né? E são diversas ofertas, são diversas situações que querem nos tirar realmente da soberania do Espírito de Deus, mas você é um filho amado, um filho guiado e um filho então que se volta para a realidade do Senhor. Como alguém que se volta para a realidade do Senhor, você vai apresentar os seus caminhos a Deus, porque se é andar em espírito, andar guiados pelo Espírito, eu tenho que me colocar à disposição. Por isso, nessa segunda-feira, incline os seus olhares, né? Incline o seu olhar para aquilo que vem do Espírito de Deus, porque a direção do Espírito de Deus endireita as nossas veredas, endireita os nossos caminhos. Por isso você não é alguém sem direção, você não é alguém onde o Pai não está ensinando um caminho. Eu te garanto que se você se voltar ao seu espírito e dizer: Senhor, fala comigo, mostra-me o caminho, mostra-me o direcionamento, o Senhor ele vai trazer para você realmente a direção exata para aquilo que é viver no Espírito. Por isso, em nome de Jesus, troque as estratégias que não produzem nada para a palavra de direção do Espírito Santo de Deus. Se você fizer isso, você está se colocando em um lugar aonde Deus pode alcançar esse coração. Uma segunda questão é que você vai então alimentar o seu espírito por meio da intimidade, por meio da aliança com Deus. Por isso, nessa segunda-feira, se volte ao Senhor, não recorra às obras do Egito, não edifique nada do Egito, mas diga: eu tenho uma aliança com Deus, e por ter essa aliança com Deus, eu vou efetivamente construir o que é do meu Senhor. Eu tenho meditado sobre aquilo que o Antigo Testamento nos traz como alguns exemplos de homens, e eles eram ricos em 3 aspectos, porque eles tinham uma aliança com Deus e eles se tornaram pessoas maduras. Se você quer então viver pelos frutos de Deus, você precisa dizer: Senhor, eu estou me tornando uma pessoa madura e já não fico mais olhando simplesmente para aquilo que é um conceber e as ofertas da carne, mas agora, por meio do teu Espírito Santo, mesclado com o meu homem interior, esse homem interior vai seguir a vontade de Deus. Por isso, 3 aspectos importantes você vai conquistar, você vai realizar e o seu caráter vai ser moldado em Cristo Jesus. Sara teve o seu caráter moldado em Cristo Jesus, mas na frente nós vamos ver que ela gera também, mas ela teve que resistir, teve que passar por essa situação, e assim também nós estamos resistindo às ofertas da carne, estamos resistindo àquilo que não vem da parte de Deus. E como eu vou nutrir isso? Pela oração, pela prática de exercitar o meu espírito. Não tem como, se você não alimenta o seu espírito, automaticamente você está alimentando a sua carne. Por isso, troque o fornecedor, né? Seja fiel a apenas um fornecedor, né? Nós sabemos que uma empresa ela é movimentada, uma empresa que trabalha
com uma questão de produção, uma esteira de produção, ela precisa da matéria-prima. A questão é que tem diversos fornecedores, mas você vai recorrer somente ao fornecedor que vai trazer a matéria-prima para o seu espírito. Assim você vai estabelecer a vitória. E como você faz isso? Você vai fazer isso orando, profetizando, meditando na palavra, estando conectado com Deus, porque Ele é um espírito vivificante. Como que eu vou então subjugar minha carne? Orando a Deus, que é esse espírito vivificante, que é esse espírito que me traz essa vitória maravilhosa em nome do Senhor Jesus. E nesse momento eu quero te convidar a ser um irmão junto conosco, um irmão, né, que vai tomar para si algumas responsabilidades. Nós temos colocado aqui palavras para você de segunda a sábado, de segunda a domingo, melhor dizendo, todos os dias, mas aqui no Repartir todos os dias, né, a partir das 7 horas, nós liberamos os links, mas para que você acesse, você já vai ter ali os vídeos, e que você possa ser um conosco, nos abençoar. Vai ser colocada aí, então, a chave Pix, o QR Code já vem nos acompanhando durante todo esse programa, durante toda essa mensagem, e que em nome do Senhor Jesus você possa ofertar com generosidade e que o Senhor traga o discernimento ao seu espírito. Em nome do Senhor Jesus, essa é a segunda-feira do conceber. Você vai conceber os frutos porque você está recebendo no seu espírito a visitação daqueles que vivem pela realidade da aliança e que não se voltam para as ofertas da carne, mas se voltam para a realidade de Cristo Jesus. No Senhor, nós temos os caminhos que são resolutos, definidos e duram eternamente. Em nome de Jesus, nós vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Valeu demais. Shalom Adonai. Aleluia, Senhor Jesus, nós te rendemos graças nesta segunda-feira, Senhor. Essa semana que se inicia, onde nós podemos provar e ver que de fato o Senhor é bom, que o Senhor é bom e rico para com aqueles que te invocam. E nessa semana, Senhor, nós queremos provar e perceber as tuas riquezas que são insondáveis, que são elevadas, que os teus pensamentos que são maiores e melhores do que os nossos. Nós nos colocamos à disposição a cada dia, Senhor, para ser um contigo em nosso espírito, para te amar, para te honrar, para te temer, para nos unir ao Senhor e estarmos unidos com o Senhor. Nessa semana do conflito sem fim, Senhor, nós queremos vencer todos os conflitos e inconstâncias da nossa alma, mediante o andar e o caminhar do Espírito. Nós desejamos ser um contigo em nosso homem interior, Senhor, porque nós estamos despidos de nós mesmos, nós estamos nos revestindo a cada dia desse novo homem, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós não andamos conforme a realidade do primeiro Adão, mas andamos conforme a dinâmica do último Adão, da pessoa de Cristo Jesus, que é aquele que limpa os nossos olhos, que limpa a nossa mente, que retira de nós todo tipo de malícia, todo tipo de inconstância da alma, todo tipo de frutificação da carne. Nós desejamos andar por esse caminho, por essa vontade que é boa e agradável. Esse caminho que é plano, porque nós estamos sendo guiados por esse bom pastor que nos pastoreia, que nos guia, que nos direciona, que fortalece mesmo o nosso homem interior, aquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Como a tua palavra nos ensina, nós queremos aplicar, interiorizar os princípios contidos na tua palavra, de que é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo, e que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes devemos apresentar diante do Senhor com oração e súplica aquilo que rouba e tenta tirar a nossa paz. Nós queremos ser servos do Senhor, filhos do Senhor, enviados pelo Senhor, a fim de nós retirarmos das mãos usurpadora de Satanás aqueles que eles têm como um bem. Nós queremos pregar o Evangelho a toda criatura, queremos de fato ensinar e discipular para que as pessoas guardem as tuas palavras, observando as suas palavras, sendo supridos e nutridos por essa palavra que é espírito e vida em nós, essa palavra que é poderosa, penetrante, que separa e divide alma e espírito juntas e medulas. Aleluia. Senhor Jesus, nós estamos sendo despertos a cada dia pelo Senhor para essa nova dimensão, para essa realidade de uma nova dinâmica, de uma dinâmica que não tem fim, porque é a dinâmica celestial, a dinâmica do reino dos céus, do reino de Yeshua, aquele a quem nós invocamos, desejamos e clamamos.
Nessa segunda-feira em que nós concebemos, Senhor Jesus, nós concebemos as Tuas palavras, nós geramos as Tuas palavras, nós desejamos essa palavra e também estamos posicionados na marca dessa resistência às ofertas da carne para conceber o fruto do Espírito. Nós desejamos receber as Tuas palavras, as Tuas instruções, as Tuas direções, desejamos estar submissos a essa realidade, Senhor, sempre ouvindo a unção interior, percebendo a unção interior que nos ensina todas as coisas, que nos aponta à promessa, que nos aponta a permanecer na vida eterna, que é Jesus Cristo, porque Cristo em nós, sim, Cristo em nós é a esperança da glória. O mistério de conhecer o Pai e o Filho que pelo Pai foi enviado, de desfrutar dessa pessoa, de ser alegre, satisfeito, contente em nosso espírito a cada dia, porque nós temos a pessoa de Deus em nós. Nós podemos te desfrutar, podemos te experimentar, podemos te conhecer, Senhor, em nosso homem interior. Nós estamos te experimentando em nosso espírito a cada dia, a cada manhã, ao voltar o nosso coração para Ti, invocando o nome do Senhor, e ao mesmo tempo estamos desfrutando do Senhor na nossa alma, Senhor. Aleluia, a nossa alma que foi criada para esse lugar de prazer e de contentamento no Senhor, o nosso corpo que foi criado para expressar a Tua multiforme graça e sabedoria de Deus, como o corpo de Cristo, que é a igreja, que expressa os dons, que expressa desenvolvendo e desempenhando os ministérios para a edificação do corpo de Cristo, Senhor. Nós queremos gerar o fruto do Espírito mediante um andar no Espírito para não cumprir a concupiscência da carne, Senhor, porque aquilo que a carne produz é cobiça, e a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que nós não façamos o que nós queramos. Mas, se nós somos guiados por esse Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos submissos e submergidos pela lei de Cristo, que é uma lei superior, uma lei elevada, uma lei que transcende, mas uma lei que ao mesmo tempo é imanente, que está dentro de nós, que se interioriza dentro de nós, que nos chama, que nos envolve, que nos livra do temor dos homens, mas que nos faz caminhar cada dia mais fundamentados, enraizados no temor ao Senhor, porque o temor a Ti, Senhor, é límpido e permanece para sempre. Então estabelece no meu espírito, estabelece no espírito de cada um dos irmãos que vão estar ouvindo, se alimentando, sendo acessados no mesmo espírito, Senhor, porque estamos unidos por esse por esse espírito que é 7 vezes intensificado, que nos intensifica na oração, que nos torna vigilantes, orando em todo o tempo no espírito, contatando ao Senhor em todo o tempo, conhecendo, compreendendo que o nosso espírito é onde o Senhor habita, esse fruto que só o Senhor pode produzir: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. A lei está submergida, está submissa ao fruto do Espírito, que é superior, que é elevado, que é eterno, que produz fruto de vida e paz, porque esse é o pendor do Espírito. Nós vivemos no Espírito, por isso nós suplicamos ao Senhor: ajuda-nos a andar no Espírito, na forma como nós nos relacionamos contigo, na forma como nós nos relacionamos com os outros, amando ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento e forças, e amando ao próximo como nós amamos a nós mesmos, produzindo vida e paz em cada um daqueles que nós contatamos. Que a reunião dos irmãos, a comunhão dos irmãos, o partir do pão, a comunhão que nós temos em cada ambiente, seja no dia a dia, no viver diário, que seja por salmos, hinos e cânticos espirituais. Em nome de Jesus, Senhor, esse é o nosso clamor, é o nosso desejo, é a nossa súplica, a nossa adoração e a nossa oração diante de Ti. Aleluia. Chasdei Adonai Olam Ashira Ledor vador odia Emunatcha befi Chasdei Adonai Olam Ashira Ledor vador odia Emunatcha befi Emunatcha befi la 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 Ki amarti olam
חסד ייבנה שמיים תכין אמונתך בהם כי אמרתי עולם החסד ייבנה שמיים תכין אמונתך בהם לה 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 לך שמיים אף לך ארץ תבל ומלואה אתה יסדתם צפון בימים אתה עברתם תבור וחרמום בשמך ירננו ירננו לה 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 La 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 חסדי אדוני עולם השירה לדור ודור הודיע אמונתך בפי חסדי אדוני עולם השירה לדור ודור הודיע אמונתך בפי אדוני הוי לא אחסר אדוני הוי לא אחסר בינו דשירביצני אדוני הוי לא אחסר על מי מנוחות ינחלני נפשי ישופף יכיני במעגל סדך יכיני במעגל סדך למען שמו יכיני במעגל סדך יכיני במעגל סדך למען שמו למען שמו אדוני הוי לא אחסר אדוני הוי לא אחסר עם בינות דשירביצני אדוני הוי לא אחסר על מי מנוחות ינהלני נפשי ישופף יכיני במעגל סדך יכיני במעגל סדך למען שמו יכיני במעגל סדך יכיני במעגל סדך למען שמו למען שמו נפשי ישובב לה 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 לה
דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, הרואה בשושנים. דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, הרואה בשושנים. הקומנה והסובבה בעיר בשווקים וברחובות תבקשה את שאהבה נפשי. הקומנה והסובבה בעיר בשווקים וברחובות תבקשה את שאהבה נפשי. דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, הרואה בשושנים. דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, הרואה בשושנים. הקומנה והסובבה בעיר בשווקים וברחובות תבקשה את שאהבה נפשי. הקומנה והסובבה בעיר בשווקים וברחובות תבקשה את שאהבה נפשי. אשא עיניי אל חיכני מהימבו עזרי מן אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן לעמוד רגלך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. לילה 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 אדוני שומרך, אדוני סלחה לי ימין